Olá, a história que vou contar aqui aconteceu com o avô do meu esposo no ano de 1970, no estado do Espírito Santo, em um lugar chamado Arraial do Café, na cidade de São José dos Calçados. Um lugar de muita mata, montanhas e sítios, cercado de muitos mistérios. Era normal se deparar com o sobrenatural por lá. Coisas espirituais assombrosas se ouvem falar até hoje naquela localidade. O avô do meu esposo sempre contava algumas histórias vividas por ele durante o tempo em que trabalhou plantando e colhendo os grãos de café. Ele andava a cavalo alguns poucos quilômetros até chegar no cafezal. Era da colheita do café que toda a sua família sobrevivia. Ele saía de casa por volta das 4 da manhã para estar no trabalho às 5. A vida era dura, mas ele já estava acostumado com a vida rotineira daquele serviço. Sua esposa acordava bem cedo para providenciar o café da manhã antes dele sair. Fazia isso com alegria, pois era um casal muito abençoado e viviam muito bem. Era uma vida difícil, mas a paz reinava por ali, e isso superava qualquer dificuldade. Além de trabalhar no cafezal, eles criavam alguns porcos, patos e galinhas. Essas coisas da roça que vocês já sabem. No pequeno sítio, eles plantavam laranja, mamão, abóbora e milho. Em uma certa tarde, no dia 16 de março de 1970, o avô do meu esposo saiu a cavalo para ir visitar o seu irmão, que morava a uns 2 quilômetros de distância da sua casa. Teria que fazer o percurso em uma rua de trilha bem estreita. Era mato de um lado e do outro, nenhuma casa por perto. Apenas a trilha e a mata. Já faziam algumas semanas que eles não se viam. E por isso, quando o avô do meu esposo chegou na casa do irmão, o horário foi passando sem o avô do meu esposo perceber. Era noite de lua cheia e por isso, apesar de não haver eletricidade no local naquela época, a estrada estava bastante clara. Ele podia ver tudo nitidamente por causa da claridade da lua. Eram 10 horas da noite quando o avô do meu esposo começou o retorno para casa em seu cavalo. Em um certo trecho da trilha, ele percebeu que alguém vinha atrás do seu cavalo, jogando pedaços de pau em cima dele e também do cavalo. O cavalo começou a galopar, e aquela coisa jogando os pedaços de pau em cima deles. Quando o avô do meu esposo olhou para trás, viu um monstro muito grande correndo atrás dele e do cavalo. Era um ser tipo um homem, com cara de cachorro. Algo que o avô do meu esposo jamais imaginaria ver ou encontrar no caminho. Aquilo era apavorante. Era um verdadeiro filme de terror. Aquele monstro corria atrás dele insistentemente, jogando os pedaços de madeira em cima do cavalo. O cavalo galopava em uma velocidade máxima, com o avô do meu esposo montado nele.
Depois de algum tempo, o cavalo conseguiu alcançar uma certa distância de alguns metros daquele ser. E essa foi a sorte dele. Algum tempo depois, finalmente conseguiu chegar em casa. Quando chegou no sítio, soltou o cavalo no pasto com arreio e tudo. E correu para dentro de casa super ofegante. Sua esposa acordou com os barulhos e perguntava a ele o que tinha acontecido, mas ele não conseguia falar nada. A única coisa que ele conseguia fazer era verificar se a casa inteira estava trancada. Verificou todas as portas e janelas. E ficaram ali em silêncio, tentando ouvir se aquela coisa iria até o sítio dele. O avô do meu esposo não gosta muito de contar essa história. Quem conta mais é a própria mulher dele. E sempre lembra o estado que ele chegou em casa naquela noite. Ainda hoje, com os dois bem idosos. Vira e mexe, ela conta essa história com muito terror no olhar. Muitos não acreditam nessas histórias que o povo conta, mas saibam que essas coisas existem e são tão reais como qualquer um de nós. Boa noite.